Quero falar um pouquinho aqui sobre as variações dos limites de integração do exercício 7 da semana 1, do cálculo da massa do tetraedro. No exercício ele dá as coordenadas dos 4 vértices, o vértice na origem, x0, y0, z0, o vértice no eixo x, 1, 0, 0, x1, y0, z0, o vértice no eixo y, 0, 1, 0, e o vértice no eixo z, 0, 0, 1. Então, para a gente poder calcular a massa, a gente precisa delimitar aqui as integrações, os limites de integrações de x, y e z da integral tripla. Então, para a gente entender um pouquinho aqui, ó, x, y e z, x varia de 0 a 1, na integral tripla. O limite de integração de x de 0 até 1 é o máximo. De y é igual a 1 menos x, de 0 a 1 menos x. Por quê? Porque aqui a gente vai observar que o eixo y, ó, quando o y tem o valor 1, x é 0. Né? Então y igual a 1 menos 0, y igual a 1 menos 0, o y vale 1. Quando a gente desloca aqui a variação um pouquinho no eixo x, ó, e por exemplo, pega um valor aleatório aqui em x, e a gente anda na direção y, quando bate aqui nesse eixo de variação, e a gente reflete aqui no eixo y, a gente tem um valor aqui de y. Como o y aqui tem 1 e x é esse tamanho aqui, né, em relação a y, na direção do y, então 1 menos x é esse valor que está aqui, ó, que representa esse pedacinho. Aqui mesma coisa, quando a gente pega um outro valor aqui para x, ó, que a gente vem em direção ao eixo y, que bate aqui no eixo de variação, quando reflete lá no eixo y, ó, esse valor aqui, ó, é 1 menos esse x aqui, ó. Por isso a variação de y é igual a 1 menos x, porque qualquer valor de x que a gente pega aqui e ande na direção do eixo, quando a gente reflete lá no y, é exatamente 1 menos o valor de x. E acontece a mesma coisa com z aqui, ó. Z é igual a 1 menos x menos y, porque é a variação do plano em relação à altura z. Então quando o plano está aqui embaixo, ó, quando o plano está na base, né, a base do tetraedro está no plano xy, y é 1, x é 1. Então z é igual a 1 menos 1 menos 1. Z é igual a 0. Quando o plano está aqui na base, z é 0. Ó. Quando o plano começa a variar, que ele começa a subir, pode ver que aqui ele vai diminuindo, ó, até chegar lá em cima. Quando ele sobe aqui o plano, tem essa variação, né, nesses limites. Então é z menos o plano xy, que ele vai subindo aqui, ele vai diminuindo. Ó. Então quando ele chega lá em cima, que o y é 0 e o x é 0, o z é 1. Aqui, ó, z igual a 1 menos x menos y. Quando o y e x é 0, z é igual a 1 menos 0 menos 0. Z é igual a 1. É a altura máxima. É um ponto, virou ponto. O plano fechou e virou um ponto. Então, para entender um pouquinho sobre essa variação aqui das integrais triplas, então o z vai de 1 menos x menos y, para poder fazer o cálculo aí por que, né, essas variações aqui de y igual a 1 menos x e z igual a 1 menos x menos y e x variando de 0 a 1. Então y está na dependência de x e z está na dependência de x e y, que é o próprio plano. Espero ter ajudado aí.